Quando eu pisei o meu pé na calçada da igreja, irmão Rafael, um arrepio tomou conta da ponta do meu pé até a minha cabeça. E parece que me abraçou, sabe? Aquele abraço gostoso. Eu não entendi o que era aquilo. Eu só me sentia amada naquele momento. Hoje eu entendo. Quero meu amigo me abraçando. E eu entro naquela igreja. E as pessoas, à medida do que meu irmão ia me apresentando para as pessoas, eu avisei que eu chorava, né? À medida do que ele ia me apresentando para as pessoas me abraçavam. Eu não sabia o que era amor. Lembra a Ira? Uhum. As pessoas me abraçavam e falavam: seja bem-vinda, irmã, graça e paz. Paz, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Ai, que linda que é sua irmã. Eu parecendo a rainha das trevas. Toda de preto, com decote escondido. Um cabelo lá embaixo, bem vermelho. Hoje em dia é vermelhinho, mas eu uso isso daqui para atrair os meus que eu cuido na rua. Isso daqui é muito funcional, você não sabe. Isso daqui é uma arma de guerra. Verdade, depois você vai explicar pra mim. Eu uso para evangelismo. Armando cabelo vermelho, armando cabelo vermelho. E aquelas pessoas, elas vinham me abraçar, Rafael. E eu ficava dura, assim, ó. Eu fechava os olhos e falava assim: meu Deus, quando eu sair daqui, eu vou falar pro meu irmão. Meu irmão tá no meio de um monte de gente falsa. Porque era esse o pensamento. Ah, você achou que era tudo falso? Eu falei: eu preciso avisar isso pra ele. Olha, Satanás agindo ali na minha mente. Meu Deus. Eu falei assim: não, eu preciso avisar pra ele. Que isso? Isso não existe. E mimimi, não existe. E aí eu entrei naquele culto. Quando eu entro naquele culto, que eu tomo meu assento, meu amigo, eu falo que meu amigo ficou assim, ó, em mim, o tempo inteiro. Eu tomei meu assento, eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E aquele culto foi discorrendo, e hora ou outra aquele pensamento de: eu vou tomar uma breja quando eu sair daqui e voltava. E o culto foi discorrendo, até que chegou a hora da oportunidade de aceitar Jesus. Porque é uma oportunidade única, né, meu irmão? Uma oportunidade única que a gente tem. E aí o pastor veio. Hoje esse pastor, ele é um querido, ele está em Israel hoje. Ele está lá, pastoreando lá. E ele começou: ei, você aceita Jesus como seu suficiente Salvador? Escreve, meu irmão, seu nome no livro da vida. É hoje, é hoje. E aí aquelas pessoas da igreja levantavam, Rafael. Levantavam, e eu olhava em volta e falava assim: por que essas pessoas estão levantando desse jeito? Aceitando o quê? Aceitando o quê? Falei: eu tenho que falar pro meu irmão isso. Tá tudo errado isso aqui. As pessoas estão malucas, aceitando o quê? Oh, Jesus, e aí ele veio para a segunda chamada: você aceita Jesus como seu suficiente Salvador? E aí mais um tanto, o irmão Rafael levantava. Eita. E eu falava, eu entrei em desespero. Eu falei: eles estão levantando para quê? Mas era Satanás purinho. Sim. Satanás estava inconformado com aquele tanto de vida sendo entregue para Jesus ali. Você achava que eles estavam fazendo algo para alguma coisa que não existia. Exatamente. Para mim, na minha cabeça. Povo maluco ali na sua cabeça. O mais maluco veio agora. Que ele deu a terceira oportunidade. Só que ele deu um berro. Ele fez assim: ei, você! Eu tô falando com você mesmo. Aí eu olhei assim, eu falei assim: eu acho que ele tá falando comigo. É com você mesmo. Eu falei: pronto, é comigo mesmo. E agora? Tipo... Eu falei: é comigo mesmo. Aí eu parei e prestei atenção no que aquele homem tava falando. Ele: é com você mesmo. Eu falei: é comigo mesmo. Ele falou:
Não é que você quer. Você precisa aceitar Cristo hoje. É sua última chance. Ah, Uma mola. Parecia que alguém chutou assim, sabe? Pá, levanta, irmã. Eu levantei a mão. Meu marido deu um grito, falou: você tá maluca? Porque ele tinha o temor, eu não sabia o que era o temor. Ele sabia o que eu estava fazendo. sim. E ali eu aceito Jesus. E meu marido esfregava a cabeça, a mão na cabeça e falava: você enlouqueceu, tipo, os nossos rolês, as nossas coisas, vão tudo por água abaixo agora. É porque você tinha uma estrutura, né? Tinha uma loja, ganhava muito dinheiro com tudo isso. Isso. Coisas E aí, materiais. ele olhava assim pra mim, de baixo pra cima, e fazia: meu Deus, você tá maluca! Você tá maluca! Mas aquele pensamento da breja não me deixava. E ali eu aceito Jesus. E ele terminou de discorrer o culto, deu a bênção apostólica e começou a sair do púlpito para ir embora. Quando ele começa a sair do púlpito para ir embora, ele volta. Mas ele volta num poder, numa autoridade. Ei, você! Falei: de novo, tá falando comigo de novo. É comigo mesmo. Tá falando comigo. Eu parei, aí meu marido: não, vambora, sabe? Vambora daqui. E eu falei: não, espera, ele tá falando comigo. Aí ele parou assim do lado dele: é com você mesmo. Eu falei: pronto, viu? É comigo mesmo. Tá falando comigo. Ele falou assim, aos berros, tá? Tá pensando que veio aqui hoje, entregou seu corpo, sua alma, para Jesus cuidar. Vai passar ali na saída, atravessar a rua, para tomar uma breja. Não! Cristo já te pegou hoje. Oh, meu Deus. Eu caí de joelho, meu irmão. Me tira daqui! Me tira daqui! Nesse lugar só tem gente louca, meu Deus! Quem falou isso pra ele? Me tira daqui, Gabriel! Me tira daqui! Só tem gente doida nesse lugar! Eu não quero mais ficar aqui! Quem falou isso pra ele? Quem falou isso pra ele? Mas foi aos berros, eles me tiraram aos berros de dentro da igreja. Meu Deus, isso aqui... Não tomei a breja, irmão. Não. Nunca mais. Depois daquele dia, eu tentei beber uma cerveja. Eu sentei para tomar uma cerveja. Eu falo que a sensação de tomar um veneno deve ser aquela que eu tive. Graças a Deus, eu nunca precisei, nunca nem tive ideação de tomar um veneno na minha vida. Mas aquele dia que eu tentei tomar, depois que eu aceitei Jesus, um gole de cerveja, parecia que era um veneno. Eu cuspi e falei: ó, a partir de hoje. Ainda tentei mais por umas 2 ou 3 vezes, que aqui a gente não pode mentir, estamos diante de Deus. Mas ele me jogava na cama. Meu Deus. Nunca mais eu bebi. Nunca mais eu fumei. Mesmo você não aceitando, né? Ali na hora, o Senhor já começou a fazer uma obra na tua vida. Depois de um tempo, eu sou muito desesperada por Deus. Porque eu sei o que Ele fez comigo. Eu sei o que eu passava. As torturas que eu sofria. Porque sabe qual é o problema do abuso emocional e do abuso físico? É você não entender que isso é um abuso, de você achar que é normal isso, sabe? O pai da minha filha mais nova, eu fui casada com ele por 14 anos. Eu apanhava quase todos os dias. Meu Deus. Eu vivi uma vida assim, de muitos abusos, né? Então não tinha como ter uma estrutura, sabe, irmão Rafael? Imagino. Não tinha como, né? Mas quando eu conheço Jesus, ele falou: chega. Chega de gerar testemunho. Agora você vai gerar para mim. Né? E ali as coisas começam a se encaixar na minha vida. E eu não consigo mais pisar no meu comércio. Meu marido chorava para mim. Ele falava: amor, pelo amor de Deus, você precisa ir. As pessoas vão por conta de você. Elas vão por conta de você. Se você não estiver lá, não faz sentido. Elas não ficam. Eu falei: elas não vão ficar, porque eu não quero mais.
E aí depois eu visitei ainda a igreja que eu aceitei Jesus. E depois eu tentei ir na igreja por 2 vezes, sozinha. Eu não consegui ficar até o final do culto. Sabe o que eu falo? Que o Senhor, ele fala tanto de perseverarmos, né? Uhum. Se você não persevera, você não permanece. Esse momento que você aceitou a Cristo e estava num conflito ali. Estava uma guerra espiritual ali, né? Contra a tua vida ali, né? Nesse Sim. momento. Mas Deus, ele começa a me introduzir no reino dele, de dentro para fora. Uhum. Porque precisa ser assim, Sim. né? Sim, sim. E eu entendi ali um desespero, não entendi o temor, porque o temor eu fui entender depois de anos, né, de conversão, né? Eu falo que, infelizmente, eu não nasci num berço cristão, mas hoje eu tenho propriedade para falar de algumas coisas que talvez uma pessoa que nasceu num berço cristão, ela não saiba, ou não tenha vivido, ou não tenha sentido, né? E Deus, ele gosta muito do sentido, né? A gente não precisa entender, a gente só precisa sentir, né? Uhum. Tem coisas que a gente só sente. A paz que excede todo entendimento, ninguém entende. Para que entender, meu querido? Vai sentir, É verdade. né? Então é esse, né? Esse Deus que me alcançou. É esse Deus que nos alcançou, né, Rafael? Amém. Isso. Né? E quando eu começo a entender Jesus, eu vou para a igreja, eu não fico até o final desses cultos e eu começo a não querer pisar mais no meu comércio. E aí, meu amigo, aí foi profundo. Porque aí quem entrou com força? Satanás. Para tentar me matar, para tentar me roubar e para tentar me destruir. Porque você já tinha um nível profundo ali com ele, né? Demais. Era um nível de profundidade muito grande, né? A ponto de eu ver coisas que talvez pessoas não conseguissem ver. E você enfrentou tudo isso sozinha? Sozinha. Era muito solitária a minha caminhada. Depois que você aceitou Cristo nessa igreja aí, você continuou indo nos cultos? Ou estava meio assim... Da falhando? segunda vez em diante, eu consegui ficar até o final do culto e eu nunca mais deixei de ir. Ah, tá. Já Dentro ficou desse firme. ministério, eu fundei a assistência social, com qual eu sou apaixonada. Eu amo as pessoas que têm, sabe, uma vulnerabilidade que você pode acolher, sabe? Porque essas pessoas, elas não sabem por que elas foram para lá. Muitas vezes elas não sabem. Eu choro por elas todos os dias. Um prato de comida não é o suficiente, mas a palavra de Deus, ela é. É verdade. E quando eu fundo esse ministério, eu falo, gente, agora eu me descobri. Eu me descobri. Agora sim. E eu comecei a respirar mais aliviada, né? E parece que a história vai acabar aqui, né? Não vai acabar aqui. E aí? Um dia, minha filha mais nova, ela namorava uma menina. E essa menina termina com ela por telefone. Eu falo para ela assim, Má, vamos para a igreja domingo? Vamos, mãe. Vai ser bom para mim. Vai ser ótimo para mim. Quando foi na sexta-feira, pegaram a minha filha. O vizinho, que morava 5 casas para baixo, pegou a minha filha com mais 2 homens. Estuprou minha filha. Meu Deus. Abandonou no matagal para ela morrer. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Como que uma mãe age assim? Eu já conhecia um monte de gente da segurança pública. Eu falei, gente, eu preciso fazer meus contatos. Eu já era frequentadora da igreja, já entendia o que era o Espírito Santo, já entendia tudo isso.
Mas quando o diabo ele não consegue te tocar mais, ele vai tentar tocar nos seus. Sim, sim. A gente precisa aprender, Rafael, a revestir os nossos também. Independente do pecado deles, independente de quem eles são, se eles caminham, se eles estão sentados. A gente precisa entender que a gente precisa revestir os nossos. Porque a autoridade está em nós. A responsabilidade está em nós. E a minha filha mais velha chega em casa num domingo de manhã. E ela sempre chega, nós, graças a Deus, em casa, nos amamos muito. E ela chega e ela não entra direto no quarto. E eu já levanto perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. E ela falou assim, mãe, a Maria Eduarda. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu com a minha filha? Ela falou, mãe, pegaram ela. E ela está lá no hospital agora, passando por um monte de exames, sendo costurada. Machucaram muito a minha filha. Meu Deus. E quando a minha filha, quando eu entendo isso, eu começo a tirar o meu pijama e meu marido fala, onde você vai? Eu falei, eu estou indo lá e eu vou matar ele agora. Satanás, ele quer te roubar mesmo, para destruir sua vida. E era isso que Satanás ia fazer. Ele falou, não consegui tocar nela, mas eu toquei no dela e agora ela vai pecar também. Ela vai abrir uma legalidade gigante e aí depois eu posso matar ela. Satanás, ele trabalha com lei, né? Sim. É dentro da lei. E se eu abro uma legalidade para ele, ele entra com força, irmão Rafael. Ainda mais você que já estava nessa profundidade, né? Sim. E aí eu falei pro meu esposo assim, eu vou lá e vou matar ele agora. Ele falou, pelo amor de Deus, você perdeu a cabeça. Quando eu desço o degrau da sala pro meu quarto, o Espírito Santo grita comigo, tá errado. Eu falei, então tá, Deus. Se tá tão errado assim, eu ir lá e querer matar ele, porque essa é a minha vontade. Ele falou, mas não é a minha. Liga pro seu pastor. E eu liguei pro meu pastor na época. Meu pastor, uma benção. Olá, Cleide, graça e paz. Graça e paz. Eu vou matar ele. Mas vai matar quem, menina? Por favor. O que está acontecendo? E aquele pastor, o irmão Rafael, ele me deu uma aula de Velho Testamento e de Novo Testamento. E me fez uma pergunta no final. Onde você quer viver, Cleide? Você quer viver no Velho Testamento ou você quer viver no Novo Testamento? Velho Testamento, minha querida, olho por olho, dente por dente. E se você quiser ficar aí, tá tudo bem. Eu não vou conseguir te ajudar muito. Mas se você escolher o Evangelho de Cristo, vivo, genuíno, que é o amor dele, esse é o Novo Testamento, é o amor de Cristo. Eu posso te ajudar. Eu falei, é o amor de Cristo que eu quero, pastor. Eu perdoo. Irmão, eu não sei qual é o nosso poder aqui nessa terra. Eu sei qual que é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele é tão soberano, que naquele momento, eu perdoei o abusador da minha filha. Eu cumpri a lei da terra. Eu fui lá, acionei viatura, prenderam ele. Levamos até a delegacia. Ele não ficou preso. Não ficou preso? Não ficou preso por conta de 40 minutos que passou do flagrante. Meu Deus. Isso tudo é para tirar a gente do nosso prumo, para tirar a gente da presença. Mas isso era uma lei, é que antes era menos rígido, né? Não tem muito tempo, meu irmão. Tem 5 anos isso só. E quando eu chego na frente do delegado, o delegado ele fala assim para mim, o que sua filha sofreu foi um estupro corretivo. Você já ouviu falar isso, irmão? Estupro coletivo? Corretivo. Corretivo? Não. Como assim, corretivo? Sua filha é homossexual
Ah, não Então, acredito. um homem... Sério? De verdade, eu tive que ouvir isso. Oh, meu Deus. Você imagina a cabeça da Mas minha nem filha? na lei existe isso? Não existe. Ah, Eu saí de lá assim, eu falei, meu Deus. Ah, Jesus, amado. Pois é, eu tive que ouvir algumas coisas que iam me tirar de dentro do perdão que eu precisava liberar para aquele homem. E meu pastor me ligou depois, nós conversamos mais um pouco. E graças a Deus, nós saímos dali, eu levei minha filha para casa, comecei a cuidar dela, mas a cabeça dela... O inimigo tocou nela, né? Ela nunca tinha tido contato com um homem. Ah, meu Deus. E esse homem não foi preso? Não foi preso. Hoje ele se encontra foragido, mas o processo ainda existe. Ah, entendi. Tá. Vocês abriram um processo ali para... Sim, por conta da prisão dele, enfim, né? Precisou, né? E a minha filha, depois de umas 2 semanas, chega em casa e ela fala assim: mãe, hoje eu não estou muito bem. Eu falei, Má, quer falar sobre isso? Ela falou, não, porque você vai me achar maluca. Eu falei, poxa, Má, vocês acham que eu sou uma mãe tão moderna, né? Pode ser que eu nem ache tanta maluquice assim, pode ser que eu seja maluca também. Ela falou, mãe, tá bom, eu vou te falar o que aconteceu. Por quê? Quando ela acordou no meio do matagal, ela não se lembra como ela chegou em casa. Deus cuidou de tudo para minha filha ficar viva. Ela falou que ela acordou, piscou o olho, ela já estava dentro de casa. Ela não entende até hoje. E eu fui buscar gravações. Eu busquei tudo. Não tem mesmo, não tem ela passando. A minha filha ficou muito suja, ficou muito machucada. Então, não teria como ela passar sem que as pessoas percebessem. E ela falou assim, mãe, quando eu acordei, quando eu acho que eu acordei, eu vi uma fumaça branca. Essa fumaça branca parecia que era eu. Que eu olhava para o lado, eu me via. E que eu olhava para trás, eu me via deitada no matagal. Corpo, alma e espírito. Ela estava morta. Meu Deus. Eu falei, Má, você entende o que Deus fez com você? Ela falou, mãe, eu entendo. Ela chorava. Eu falei, Deus fez assim, ó. Soprou a vida novamente. Soprou a vida em você. Você entende isso? Ela falou, mãe, eu entendo. Eu entendo isso. E aí todo mundo fala, nossa, e aí? Ela ficou bem? Ainda caminha. Mas você quer mais? Tem mais? Tem. Meu Deus do céu. Ela morava com a minha filha mais velha, né? Minha filha mais velha tem as crianças, elas foram morar juntas, com a minha bênção, né? Falei, vai lá, ajuda a sua irmã. E a minha filha mais velha se sentia muito responsável por ela, né? Porque estava lá, sob a proteção dela, sob a responsabilidade, no mesmo teto. A minha filha mais velha que foi me dar a notícia dela. A minha filha mais velha pira a cabeça nesse meio tempo. Pira a cabeça e se torna uma prostituta. Meu Deus. Satanás não cansou de tentar destruir sua família. Mas eu também não cansei de orar, meu irmão. Meu Deus. Não cansei, não me canso. Nunca vou me cansar de orar. Ela se torna uma prostituta. E como que eu descobri isso? Um dia, Maria Eduarda, que é a mais nova, estava no meu sofá de casa e chega um áudio da mais velha. Ah, eu me deitei mesmo com ele, eu tive que me drogar, porque senão eu não conseguiria. Falei, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Falei, Maria Eduarda, põe o áudio para eu ouvir. Não, mãe, não, esse não pode. Falei, eu não estou pedindo, gatinha. Põe esse áudio que eu quero ouvir. Ela pôs, eu ouvi.
Eu falei, eu entendi já. Ela, mãe, por favor, não fala nada para ela. Eu falei, é lógico que eu vou falar, eu sou mãe dela. Eu chamei a minha filha mais velha. Falei, Mi, eu já sei o que você está fazendo. E eu conto isso com o aval dela, porque ela não tem vergonha da história dela. Uhum. Mi, eu já sei o que você está fazendo. Aí ela começou a chorar. Ela falou, mãe, eu falei, não fala nada. Eu, como mãe, eu não tenho como te sustentar. E isso para mim é muito difícil, porque eu gostaria de ajudar. Eu não posso fazer muita coisa por você, mas eu posso ser sua amiga. Você pode contar comigo para o que você quiser, para contar o que você quiser. Eu fico inconformada, irmão Rafael, como que uma mãe tem preconceito com o filho. Eu não me conformo com isso. O preconceito só afasta a maternidade e a paternidade. A gente não pode fazer isso. Isso não é de Deus. Deus, ele deixou pra gente uma palavra de 1 Timóteo, que a palavra dele era para os pecadores. A gente quer viver uma vã doutrina. A gente esquece que a sã doutrina é de amor. E dentro do amor pode existir o pecado, mas o pecador, ele precisa ser amado, meu irmão. Com certeza. Alice, porque do contrário você estaria entregando a sua filha mais ali ainda para Satanás ainda. É isso que ele queria que você fizesse, rejeitasse. Exato. A melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida foi ter feito isso. E é uma direção do Espírito Santo. Uhum. Eu já era, mas eu me tornei mais amiga da minha filha. A ponto de um dia ela chegar chorando. Eu falei, uma já tinha sido machucada. E ela sobe as escadas da casa dela um dia. Eu estava com meu marido e os meus netos. E ela sobe a escada da casa dela, gritando, mãe, 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 socorro, me ajuda, mãe, socorro, me ajuda. Eu falei, machucaram minha filha também. Ela fala, mãe, hoje eu me deitei com um homem. E a esposa dele tinha câncer. E eu tô sentindo toda a dor daquele homem. Você ora por mim? Ela não aceitava oração, meu irmão. Eu falei, nós oramos por você. Chamei meu esposo e fizemos um momento de oração com ela. Depois de um tempo, ela aceita Jesus. E ela está no caminho. Eu creio que ela está no caminho. Né? Mas isso tudo, quando nós falamos de herança, irmão Rafael, as heranças espirituais, elas estão aí, elas reverberam, né? Em Deuteronômio 23, vai dizer que o bastardo ele não entra na Assembleia do Senhor nem a sua 10ª geração. Nós conseguimos mapear, muitas vezes, até a 4ª geração. E negamos a existência da herança. Eu sou fruto de uma herança espiritual maligna. Né? Nós negamos a existência da herança para as nossas vidas e negamos que são 10 gerações para trás e tá tudo bem, o Senhor abençoa até 1000. Mas a gente precisa entender que a gente precisa desse ponto para fazer as nossas renúncias, né? Para pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados, porque eles pecaram sem consciência. E é uma pena que eles não entendem a palavra do Senhor. É uma pena.